diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com os advogados de defesa do marido e da sogra da Larissa Rodrigues. Sempre lembrando, que eu acho que é importante, que com educação e respeito a gente chega longe. Então você pode discordar ou concordar, mas sempre com respeito aqui nos comentários. A segunda parte importante, todo advogado criminalista é parte fundamental do Estado de Direito Democrático. Você precisa deles, inclusive, para ter a defesa, a ampla defesa do acusado, para que assim seja feito um julgamento. Sem um advogado de defesa, você não vai ter justiça. E sempre lembrando também que o fato de o advogado ser advogado daquela pessoa não significa que ela seja igual a ela, ou não significa que ela seja o crime em si. Não significa, não é o crime em si e nem mesmo o acusado. Então, dito tudo isso, estou reencontrando aqui o Dr. Bruno e o Dr. Júlio. Dr. Bruno, o advogado da Elizabeth Arrabaça, e o Dr. Júlio, o advogado do Luiz Antônio Garnica, marido e sogra de Larissa Rodrigues. Muito obrigado por estarmos pela terceira vez já nos encontrando sobre este caso. Aqui é bom porque a gente vai elucidando todos os lados. Exato. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Beto. Ficamos sempre à disposição. E muito importante isso que você trouxe, né? O papel do advogado ele é fundamental, constitucionalmente previsto, né? E para que a justiça exista, ela não acontece sem a participação do advogado. Então, no sistema penal como um todo, cada um tem o seu papel, né? Juiz, Ministério Público, defesa, para que se apure, que se chegue à verdade real e que se o fato procurar quem realmente praticou aquele fato e que ele seja punido na medida que a pena lhe impõe, nada mais do que isso. Exatamente. E quando eu sempre digo, num crime, você precisa de um criminalista, não adianta chamar um tributarista. Então, você precisa do advogado certo na hora certa. Doutores, saiu agora a denúncia. A gente está gravando hoje, dia 8 de julho de 2025. Saiu a denúncia agora no final de junho, começo de julho deste ano agora, colocando o Luiz Antônio e a Elizabeth como os autores da morte da Larissa. Eu li a denúncia, uma denúncia bem amarrada ali dentro dos pontos necessários da promotoria. Queria aproveitar com vocês aqui para vocês poderem rebater alguns pontos, principalmente no que diz o Dr. Júlio, que a digital da Elizabeth Arrabaça vai ser mais complicado do Dr. Bruno conseguir ali tirar das mortes. Neste caso da Larissa, até lembrando uma coisa, pessoal, o inquérito da Natália, a filha, é um inquérito paralelo, né, doutores? Correto, isso. Eles foram denunciados pela morte da Larissa Rodrigues, e não da Natália. A Natália ainda está correndo até por outra cidade e tudo mais. Pode ser que venha aí uma nova denúncia para o doutor Bruno, acho certo, para o doutor Júlio, vamos aguardar como é que foi a história da Natália. Mas o que vocês acharam da denúncia? O que vocês têm a pleitear Quer começar quem? Quer começar o doutor Júlio? Deixa a palavra para o Júlio, já o cumprimentei, fica à vontade, Júlio, por favor. Pode ser, Beto, obrigado pela oportunidade. Sobre o papel do advogado, vocês já bem desempenharam isso há pouco, então eu reafirmo tudo que foi dito. Eu também já trago de início que eu não tenho tão somente o inquérito da Natália em andamento. Um novo vai ser aberto em detrimento da senhora Elizabeth por uma tentativa de homicídio de uma amiga dela, da cidade de Pontal. Tá? E também deve surgir um novo inquérito sobre a morte do cachorrinho da Natália, que tudo indica foi envenenado. Então tem mais duas investigações aí. Mas em termos gerais, depois a gente vai aprofundando. Sim, vou querer saber dessas novas. Do cachorrinho eu sabia, da amiga não. Vai ter exumação do cachorrinho agora, depois de muita insistência. Até o doutor Matheus aí tomou a iniciativa, postulou isso e foi acolhido, né?
O doutor Matheus, para as pessoas saberem, eu tenho entrevista com ele, ele é o assistente de acusação da família da Larissa. Positivo. E no que diz respeito à denúncia, eu tenho aqui um ponto fundamental, né, entre o relatório final e a denúncia. Qual é o ponto fundamental? A narrativa é a mesma. Patrimônio, crime passional, volto a dizer, sem qualquer prova contundente a respeito da autoria, ou mesmo qualquer tipo de auxílio, participação, que seja moral, do Luiz. Qual que seria a diferença fundamental e conflitante ao mesmo tempo? Até para não trazer uma tecnicidade muito grande aqui para a pessoa que estiver acompanhando, que não for da área do direito, ficar perdida aqui, mas de forma bem solta. No relatório final, ficou evidente, pela intelecção da autoridade policial, do delegado que conduziu as investigações, que o Luiz ele teve uma conduta omissiva. Ou seja, ele foi omisso e não teria dado a atenção necessária para sua esposa, e a mãe veio e tirou a vida dela. E ele, como médico, teria tido uma conduta omissiva. Já o Ministério Público, não. Diz que a conduta dele foi ao contrário, foi positiva. Que ele seria, vamos dizer assim, um mandante do crime, né? Então eu tenho aqui um dizendo que uma conduta ela foi ativa e outra ela foi omissiva. Então acho que eu tenho uma incongruência muito grande entre os dois órgãos do Estado. Só de início levantando esse questionamento, e também de forma até preliminar aqui, aquilo que eu vou deixar você, Beto, à vontade para questionar nós, porque trouxe inúmeros fatos, os fatos que a gente já conhece, lógico, na denúncia, que é inicial pública, né? A partir dela que a defesa faz, logicamente apresenta aquela resposta à acusação prevista em lei, mas assim, trazendo até um preâmbulo de estudo, a defesa já ressalta aqui algumas ilegalidades, ilegalidades muito, muito claras. Eu já inicio falando, porque eu acho que a justiça é um todo, então eu preciso falar isso, até para todo mundo tomar conhecimento. Eu acho que qualquer investigação ela é baseada em lei, deve ser. A lei é para todos, né? Não é só para o indiciado, para o acusado, para o investigado. Então aqui eu tive quebras de sigilo de dados de telefones celulares sem autorização judicial. Eu tive quebra de dados de telefones celulares de pessoa não investigada. Eu trago aqui até a Letícia. Ela é tida como testemunha no caso. E A sem Letícia qualquer ordem é a a amante Letícia é a do amante. Isso. Eu tive busca ilegal de celular e notebook, ou seja, sem ordem judicial, extrapolando qualquer limite legal. Então, eu estou trazendo essas matérias aqui, porque antes de qualquer coisa, que são matérias que a gente vai trazer em defesa escrita, ela gera uma prejudicialidade a toda a investigação. Porque eu tenho que trazer, porque a lei é para todos. Eu não posso chegar literalmente, eu vou cumprir uma ordem de prisão, sinceramente eu pego o que eu entender na frente. Não, eu vou pegar esse celular, vou pegar esse computador. Ah, a senhora é testemunha, no caso da Letícia. Eu vou levar seu celular embora também e vou periciar. Ora, peraí. Uma autorização Mas ela de quem? autorizou, ela deu a senha, ela autorizou? Não, eles simplesmente foram e arrecadaram o telefone dela, aprenderam. E o fato de ter dado a senha para acesso ao telefone celular não autoriza sem ordem judicial o acesso aos dados estáticos. Exemplo, WhatsApp, e-mail, Telegram, Instagram. Isso aqui eu tenho um marco civil da internet, eu tenho que ter autorização expressa judicial ou que a pessoa autorize expressamente, consinta com esse acesso. Porém, eu tive várias medidas que extrapolaram e eu tive uma coisa muito inusitada. Depois da quebra de aparelhos telefônicos, veio o Ministério Público pedindo autorização e o juiz deferindo a autorização de uma quebra que aconteceu lá atrás. Mas como se fosse possível você sanar esse tipo de ilegalidade? É insanável. Primeiro eu quebro, depois eu peço autorização? Ora, mas não tem lógica, é a mesma coisa.
Só desculpa te cortar, mas só uma pergunta. Vocês ficaram sabendo dessas ilegalidades agora com a denúncia ou durante o processo de pegar o celular dela e tudo mais? Olha, nós estamos colhendo isso agora. E esse pedido e essa autorização posterior à quebra veio agora. Isso aconteceu esses dias atrás. É algo bem inusitado mesmo. Semana e que os passada, tribunais... aconteceu, final da semana. Final da semana, né, Bruno? Eu vi que a Letícia tem um outro advogado. Inclusive, a produção tentou entrar em contato para ele dar entrevista. Ele não tomou nenhuma providência naquele momento que ela pegaram o celular dela sem autorização? Não sei se ele fez algum questionamento para a autoridade policial ou não, mas de qualquer forma isso não influencia, tem que ter autorização judicial e não teve, né? Inclusive a imagem, eu tenho uma imagem ali do delegado prendendo o Luiz, expondo inclusive ali o rosto dele para todo mundo, e sequer nessa imagem aparece a apresentação, que é obrigatória, a apresentação do mandado de prisão expedido. E muito menos existia ali uma ordem de busca e apreensão. E é nesse momento que é apreendido o celular, apreendido o computador dele, sem qualquer ordem judicial. Então, independentemente do caso, independentemente se o caso tem repercussão ou não tem repercussão, a lei deve ser observada. E não foi observada em inúmeros pontos. E o mais gritante é o vídeo, foi gravado pela própria polícia, e essa posterior autorização da quebra. É a mesma coisa, a polícia entrar na casa de um sujeito, prender ele, depois pedir autorização judicial para prisão. Isso é uma coisa aberrante, mas eu passo pro Bruno agora, Não, depois a gente entra no... Eu entendo o que você está falando pelo seguinte, a liturgia tem que ser seguida, senão você quebra, inclusive, toda a cadeia de custódias. Tem uma série de motivos, desde a perícia de um computador que não tinha sido autorizado ser levado, até mesmo essa forma de simplesmente pegar uma coisa e levar. Não pode. Para isso existe. Não pode. Beto, eu vou deixar claro para todo mundo que está acompanhando, isso não significa dizer, o Luiz tem culpa, o advogado quer anular a prova. Negativo, porque é o seguinte, a prova que eu tenho, se eu acessar o celular dele, ainda que seja anulada essa prova, eu, como defensor do Luiz, posso, através do celular do Luiz, trazer essa prova novamente por inquérito de uma forma legal. Então eu não quero sumir com nada, falar, o Luiz tem culpa, o advogado, que já foi questionado. Doutor, então o Luiz tem culpa, o senhor está querendo anular a prova? Não. É como você disse, Beto, é uma liturgia. Eu tenho procedimentos, eles devem ser seguidos por todos. Não, porque senão daqui a pouco todo mundo entra na minha casa e leva o que quiser. As coisas não são dessa maneira. Exatamente. O que serve para João serve para Maria. Então tem que tomar sempre cuidado com esse tipo de erro. Vocês já questionaram, já tiveram alguma resposta do porquê? Isso agora é na fase de ação penal, Beto. Isso. Esse questionamento, né? Então, tanto a Elizabeth quanto o Luiz ainda não foram formalmente citados do teor da denúncia. Isso deve acontecer nos próximos dias, né? Para que aí inicie o nosso prazo para a defesa técnica, onde a gente vai começar a trazer esses argumentos técnicos. E aí uma informação muito importante no que diz respeito à Letícia. O advogado dela tentou por 2 vezes acessar os autos, porque ela teve equipamento apreendido, encaminhado para a perícia, e o juiz indeferiu o ingresso dela nos autos sob o argumento de que ela era testemunha. Porque bem lembrado, Bruno, isso. Sob segredo de justiça. Bem lembrado, foi indeferido. Bem lembrado. Foi indeferido por 2 vezes. Então, assim, o grande problema que a gente está tendo, separado dos fatos, são atropelos processuais que vêm acontecendo nesse processo. E aí a gente tem, assim, um dos processos recentes que todo mundo lembra, né? Lava Jato e Vaza Jato. Então, assim, eu tenho fatos que são apurados, que podem ser crimes ou não, e posteriormente, por erros procedimentais, a gente perde todo um trabalho investigativo, onde a gente acaba não tendo mais possibilidade de processar, porque eventuais prescrições. Então, o trabalho nosso, advogado criminalista, de uma regra geral, é fazer com que a lei siga 100% o que a lei determina, justamente para que a gente tenha todos os nossos direitos respeitados, né, tendo cometido a pessoa crime ou não. Então isso é muito importante para que a gente analise e não deixe que a polícia ou o Estado extrapole aquilo que a legislação determina. Isso é muito, muito sério na nossa atuação, né? Sim. Eu queria começar então com o doutor Júlio, porque no caso da Elizabeth Rabassa, por conta daquela carta e tudo mais, o doutor Bruno já falou muitas vezes, ele teve muito ponto necessário de fala.
Com a denúncia agora, o que mais trouxe, pelo menos para mim, foram elementos interessantes que a colocam o Luiz. Você coloca ele como omissivo e não ativo, vamos dizer assim. Uma pergunta primeira, ele estaria omissivo sabendo que a mãe ia matar a Larissa ou não? Olha, veja só, essa questão da omissão da ação é um conflito que eu tenho entre o relatório do delegado e a denúncia apresentada, Tá. tá? Não a Então, atitude primeiro, dele. não. Cada um entendeu de uma forma. Um entendeu que ele teve uma atitude, algo positivo. Olha, ele sabe, ele foi o mandante, foi o gênio, o mentor desse crime todo. Mas veja só, eu tenho três fases para o cometimento de um crime. Primeira fase é a cogitação, onde a gente cogita. Olha, vamos cometer um crime. Onde está essa cogitação entre ele e Elizabeth? Olha, vamos matar a Larissa. Onde tem essa cogitação? E não existe sequer indício. Vamos lá. Vou partir para a preparação do crime agora. A segunda fase é o intercrime que a gente chama. É o caminho do crime. Preparação. Onde está essa preparação? Olha, vamos lá, vamos comprar o veneno. Você vai fazer assim, assado. Eu vou sair de casa. Onde existe essa preparação? Eu não tenho nem indício. E muito menos do terceiro ato, o ato final, é execução, é tirar a vida alheia. Eu não tenho sequer também indício em relação ao Luiz, porque eu volto a dizer, primeiro, eu não tenho nenhum elemento probatório que o Luiz sabia que a mãe iria no apartamento aquela noite, que ela iria envenenar a esposa dele aquela noite, ou na utópica também ideia acusatória, que a Elizabeth estaria envenenando ela aos poucos. Eu não tenho nenhum elemento que o Luiz teria ciência disso, porque eles batem nas seguintes circunstâncias. Olha, mas o Luiz é médico, o Luiz medicou e proibiu ela de ir para o hospital. Eu não tenho nada aqui nos autos no seguinte sentido, olha, você está proibido de ir ao hospital, te proíbo, você não vai. Não, tem o Luiz, como uma atitude totalmente esperada, como médico receitando probiótico para a mulher dele. Isso não significa dizer que ele teria sido omisso para ao mesmo tempo deixar a mãe vir e tirar a vida da esposa. Eu não tenho nem resquício disso nos autos do inquérito policial. Ao contrário, eu tenho aqui vasta prova contra a senhora Elizabeth, inclusive em diligência defensiva, eu achei pesquisas dela sobre separação, comunhão parcial de bens, diferença entre herdeiro e meio, se o filho ou a filha morre, se a mãe recebe pensão, se ela recebe previdência, e também algo muito interessante, que A Elizabeth fazia essa busca no computador? essa é isso? busca, Querendo saber meio, herdeiro, se ela herdaria de filhos e tudo mais. Exatamente. Isso buscas, antes da Natália morrer ou depois da antes da Depois. Natália morrer. Não, antes aí da eu Natália- preciso me Antes manifestar. ou depois, Bruno? Dia 4 são tem a primeira feitas, pesquisa. elas Dia são feitas 4 de- depois, acho que 2 ou 3 dias após a morte da Natália. Então, inclusive, o delegado utiliza até esses argumentos, como houve a quebra do sigilo dela, para demonstrar que ela teria interesse patrimonial. Só que até em defesa dela, o que eu posso dizer é o seguinte: é natural, após a morte da filha, ela querer saber eventuais direitos que ela tem ou não, mesmo porque Mas, a filha não era casada, não tinha herdeiros, né? Então, ao ponto de vista da defesa, eu acho que isso não modificaria o panorama da pesquisa. Não estou entrando no mérito se ela Sim. cometeu o fato ou não da filha, tá? Eu sei que a Eu gente tenho não pode julgar as pessoas pelas emoções, porque cada um tem a sua forma de ser. Mas eu digo que o depois do crime fala muitas vezes do que o antes do crime. Uma mãe que perde a filha, inesperadamente, do jeito que ela perdeu, em princípio com uma autoexecução, e vai buscar 4 dias depois para saber se ela é herdeira da filha, é no mínimo um pouco frio, né? Não, Beto, assim, só a gente tem a informação que se ventilou na mídia, aí eu falo pela minha cliente e posso até replicar isso, que provavelmente o Júlio também vai entrar nesse mérito, de dificuldades financeiras, tá? Muito se fala, mas nada se demonstra, nada se comprova. Então, assim, no que diz respeito à Elizabeth, ela possui financiamentos? Sim, ela possui financiamentos, todos adimplidos. Então, assim, a Elizabeth, Todos ela não adimplidos, para uma palavra bonita, para as pessoas entenderem, todos quitados, ela não está devendo, é isso?
Exato, corretamente. Todas as parcelas sendo mensalmente pagas. Então, assim, ela não está devendo na praça, ela não está com o nome sujo, ela não está Mas e os desesperada atrás de 320 mil patrimônio. que ela deve de jogo, isso, aquilo? Então, não ser aprovado. Então, assim, a gente não tem, por exemplo, nenhuma prova no sentido de que ela é viciada em jogo. O que tem de jogos são jogos de loteria federal, Caixa Econômica Federal, que são valores irrelevantes perto do que se fala. Aí se ventilaram, por exemplo, desse inquérito da amiga, que ela estava devendo 20 mil para a amiga foi cobrar, a amiga foi ouvida e a história não é essa. A história é totalmente diferente. Essa Então, é assim, o inquérito de tentativa de A Neuza. homicídio. A Neuza. isso, da Neuza. Então, assim, o problema é que a gente tem o que a gente chama de rádio peão, né? Uma informação que surge e ela modifica totalmente o panorama. Então, assim, as dificuldades patrimoniais da Elizabeth não seriam, ao nosso ver da defesa, aptas a justificar um crime tamanho, tá? Então, se você pode até falar que existiu outro motivo, mas patrimonial não justifica. Mas, Então, doutor, a foram gente vê vocês assim, que trouxeram foram vocês que trouxeram aqui na entrevista que ela tinha Roberto. dúvida de jogo. Sim, porque é o que se falava. A hora que a gente conseguiu. Por que acontece? A gente, inclusive, sugeriu ao delegado a quebra de sigilo bancário, que ainda não chegou, e isso foi feito, o Ministério Público corroborou, mas a gente conseguiu, dentro dos acessos por ela permitido à família das contas, verificar que essas supostas dívidas são dívidas de financiamentos, e os jogos, quando a gente falava, o que a gente tem? Aquisição de título de capitalização, que custa R$ 20, tá? Toda semana ela comprava um. Jogo de Mega Sena, de loterias federais. Então, assim, o celular dela foi periciado, não acharam nenhum jogo tigrinho, nada disso. Então, assim, bets, não existe isso é falácia. Então, assim, quando a gente falou desse suposto vício dela, é aquele panorama que veio pela mídia. E aí, muita informação que se vende na fase de inquérito não se localiza pela polícia. E aí, nesta fase agora processual, onde eu tenho uma acusação formal com questionamentos que o Ministério Público traz, é que a gente faz a contra-argumento. Porque, na verdade, é o seguinte, é o Ministério Público que tem que provar que esses fatos existiram, Sim. não a defesa, né? Então, o nosso sistema é acusatório. Quem então, acusa é que prova, não quem. Eu não preciso provar que eu sou inocente, você que precisa provar que eu sou culpado. Mas nesse caso, eu vou contrariar em parte o Dr. Bruno, porque eu tenho aqui no dia 4 de fevereiro de 2025, 5 dias antes da morte da Natália, a 1h22 e 40 segundos, a seguinte pesquisa da senhora Elizabeth. Qual é a 1h22 da diferença manhã? Não, desculpa, 13h22. Ah, tá, 1h22 da tarde e 40 segundos. Qual é a diferença entre herdeiro e meeiro? Aqui ela começa a sua perquirição. E um dia antes da morte, ela pesquisa Antes da morte da Natália. Da Natália aqui, já onde começa a coisa. Ela pesquisa sobre chumbinho. E também tem uma agora sobre a Larissa. Eu tenho um ponto extremamente importante, porque a defesa acredita que quando ela sai do apartamento da Larissa, ela mesma disse no interrogatório, ela sai com uma sacola. E a gente acredita que naquela sacola tinha roupa de cama, que ela teria limpado algum vestígio do crime. E corroborando aquilo que a gente vem sustentando, também pesquisa no celular da senhora Elizabeth, que era solteira, eu tenho várias pesquisas antes e pós-morte de Larissa sobre roupa de cama de casal. Ela comprando roupa de cama de casal. Mas ela é solteira, mas pode morar ela pode deitar numa cama de casal. Exato, Pode ser solteira. de casal. Pode sim, mas foi muito perto do crime, entendeu? Que ela mesmo na carta confessou e ela busca uma roupa de cama de casal e ela sai com uma sacola de lá. E a imagem dela, misteriosamente, a gente já trouxe aqui, Mas que sumiu. vestígios Então, ela teria tirado da cama de casal? Se ela deu olha, sopa, isso aqui. O Luiz chega no apartamento, a esposa tá sem a parte de baixo, a hora que ele encontra ela, algo que ele achou estranho, e não tinha vômito, não tinha nada nela. Não tinha nada, ela tava limpa. Entendi, ela Ela pode tava ter um pouco vomitado na molhada, cama. que depois ele Mas descobriu que era... Fala, desculpa, que depois ele descobriu? E depois ele descobriu por que ela estava molhada, aquela caída no banheiro, o chuveiro pingava, gotejava. Agora,
o que que ela teria tirado, como que foi, como não foi, isso é só a Elizabeth para responder para Ah, nós, mas a defesa do Luiz acredita que ela saiu com algo sim de lá e as pesquisas batem com aquilo que a gente acredita. Tá. Vamos Aí, então. Beto, Fala, Bruno, sua vou pedir a réplica. palavra, A direito palavra de é pra defesa. A você, tá? réplica. Nós tivemos ontem até juntado no processo um ofício da penitenciária de Votorantim, onde a Elizabeth está cautelada, né? E esse ofício, inclusive, ele menciona das dificuldades da Elizabeth de deambular, por fratura na coluna, por todas as enfermidades que ela tem. Então, assim, para mim seria totalmente impossível, no caso de sujeiras na cama, a Elizabeth tirar o corpo e levar o corpo para o banheiro sozinha. Seria isso impossível pela situação física dela, né? E sabe-se também, isso consta dos autos, que a sujeira que aconteceu, o sangue da Larissa que está no colchão, isso aconteceu já com a presença do SAMU. Na verdade, até corrigindo, não é nem a presença do SAMU, dos policiais da Polícia Científica, quando eles vão virar o corpo. Eles vão virar o corpo para fotografar e nesse momento sai muito sangue da boca e do nariz. E esse sangue mancha o lençol e o colchão também. Né? Então, assim, se ela saiu com lençol, a sujeira desse lençol ela aconteceu no momento posterior. Né? Então, só trazendo um panorama aqui da fala do Dr. Júlio. Do Júlio. Doutor Júlio, vamos entrar então nos pontos que o Ministério Público aponta para o Luiz Antônio. São pontos interessantes. Pelo seguinte, como eu falei no começo, muitas vezes o depois do crime fala mais do que o crime em si, muitas vezes sobre a atitude do autor. Por exemplo, tem um ponto que eles colocaram que o Luiz, ele manda uma mensagem para a Letícia, para a amante, antes de... primeiro falando para ela, olha, a Larissa morreu. Aí chega o SAMU e ele faz toda aquela cena, salve minha mulher. O que significa essa mensagem? Ele avisando a Letícia antes que ela tinha morrido? Não. Eu tenho um contexto. O grande problema hoje de acesso, inclusive esse acesso é ilegal, volto a dizer, é uma prova ilícita, mas eu tenho um contexto aí. Toda manhã o Luiz explica isso, e se você pegar toda a cadeia de conversa, na integralidade, não na sua fração, a gente vai entender isso daí. Porque toda manhã, quando o Luiz voltava para casa, ela perguntava se ele chegou bem, se estava tudo bem. Ela, E Letícia. Letícia. Perto das 10 horas, ela manda mensagem para ele antes, perto das 10:01, ele responde para ela, a Larissa está em casa. Ele não tinha encontrado ela ainda. Ele não tinha encontrado ela. Aí, passou-se coisa de 20 minutos, uma coisa assim, eu não lembro o tempo exato, após ele falar que estava bem, que a Larissa estaria em casa, ele manda uma mensagem, a Larissa está morta. E salvo o melhor juízo, ele fala, nossa, eu não sei o que fazer. Ele entra em desespero e some. E a Letícia continua perguntando, o que aconteceu? Você sumiu? Me fala. Então você nota o desespero. Inclusive esse desespero está relatado pela própria polícia. Ele entra em desespero. Foi o momento em que ele já fez contato com a sua irmã para chegar e chamar o SAMU. Agora, tem um ponto que o pessoal vem questionando. Olha, Júlio, mas para a moça do SAMU ele falou que ela estava morta. Não. Quer dizer, que ela estava viva. Não. Estava viva, não é que ela estava viva, não. Não, ele falou o seguinte, eu disse que eu senti o pulso dela. Só que eu acredito que o pulso que eu senti, na verdade, no desespero, foi o meu e não o da Larissa. No momento que eu fazia massagem cardíaca. Isso foi questionado pro Luiz no interrogatório dele. Então, eu tive um contexto, não foi simplesmente a Larissa está morta, mandou mensagem do nada pra Letícia e não ligou pro SAMU. Não foi nada disso. Então, ele estava conversando com a Letícia quando ele encontra, minutos depois, o corpo da esposa. Aí ele manda desesperado, eu volto a dizer, ele estava desesperado quando ele mandou essa mensagem. A própria polícia relata esse desespero dele. E veja só, e até aquele momento, eu volto a dizer, não tem um elemento no sentido que ele sabia que a moça tinha sido envenenada, que a esposa dele tinha sido envenenada. Por isso que tem o tal do cheiro de produto dentro do apartamento, que era, na verdade,
a irmã que limpou o cocô, as fezes da Pandora, que as pessoas, que os socorristas pisaram e andaram para dentro da casa. Nada além disso. Até porque ele também foi denunciado por fraude processual, ou seja, que ele mexeu no local do crime. Só que é estranho, porque a denúncia não fala em que ele mexeu. Ele não tirou Ué, o corpo ele dela do mexe, banheiro pro quarto? ele. Ah, mas não foi, a denúncia não tem esse objeto como fraude processual. Até porque ele tira para prestar socorro a Larissa. Não, a denúncia ela é vaga. Ela fala que ele estava com atitude suspeita, que ele mexeu em objetos. Ah, mas eu tem que ser provado ali, tem que ficar claro primeiro em que ele mexeu, o que ele alterou e que naquele momento ele sabia que a esposa tinha sido envenenada. Então, Mas é de algo. fato, então, mas de fato tem essa mensagem que ele fala, a Letícia morreu, tá morta. Tem, sim. Ele fala, depois dos minutos, ele fala, a Letícia está morta. Aí eu não lembro que ele fala, meu Deus, o que eu não sei o que fazer. Ele fala uma coisa nesse sentido aí, em tom de desespero, E a tá? gente tem Não sempre que lembrar que ele calmamente, tranquilamente. eu entendo, eu virava assim, minha mãe morreu, daí eu desço ali, não é? Só que ele é médico, né, doutor? Então fica uma coisa Sim. meio extrema. Eu falar, meu Deus, ele tá morto, é uma coisa. O médico falar, ela morreu, vai ser uma boa briga argumentativa aí durante todo Não, esse sim, processo. mas eu teria uma briga boa, de fato, se ali eu já tivesse algum elemento que ele teria ao menos ciência de que a esposa tinha sido envenenada, né? E que a mãe esteve lá naquela Então, noite. Não é mas não algo. tem também não tem o ponto que a Elizabeth tinha contado pro Luiz que a Larissa ela teria filmado ele na casa da Letícia e ele não queria a separação e que tinha chegado num ponto que agora tem que ir, porque agora ela vai querer a separação. Olha, não. Tem mensagens dele, da mãe, no dia 22 pela manhã, mas a mãe não fala, fala sobre café da manhã, ela não fala que tinha ido lá. Sobre essa questão da separação, nas trocas de mensagem entre o Luiz e a Larissa no dia 21 de março, eu não tenho momento algum ali ele discordando, falando não vou separar de você por nada. Não, não tem, Ele não existe essa mensagem, não tem isso. a Não tem. Ela mensagem falando. fala, É porque desculpa, eles desculpa. trocam mensagens, né, no dia 21. Ela dizendo sobre a separação e tal. Em momento algum ali, ele confronta ela, dizendo: Nós não vamos nos separar. Ele não fala isso, não tem essa mensagem. Na verdade, Júlio, até te lembrando, tem uma mensagem da Larissa, por volta de 11, salvo engano, 11 e pouquinho, onde ela diz, entre aspas, ela perdoa o Luiz, quer voltar a viver Isso, com tem ele, essa alguma coisa nesse mensagem. sentido. Isso. E, Eu, então, assim, não tive nenhuma resistência ali, de fato, entre mim. Não tem essa mensagem. Essa mensagem não existe. Foi um contexto criado que ele não queria essa separação, mas aquilo que a ele, gente lê, o a Luiz gente não não fala visualiza para isso. ela que se ela quiser continuar com essa história de separação, ele vai dar uma injeção letal nela? Não, isso daí surgiu numa denúncia anônima, no 181. De Isso é alguém que boato. tinha uma. Alguém que, não sei, que é É boato. denúncia Isso precisa anônima, a gente ser não sabe quem é. comprovado, né? É uma injeção letal, mas seria mais crível se ele tivesse falado ali, olha, eu vou te envenenar, e de repente ela morre envenenada. Opa, peraí. Eu vou te Aí eu tenho matar. algo mais crível, né? E outra, foi denúncia anônima. Denúncia anônima que não foi Entendi. confirmado isso. E outra, pra você tirar a vida de alguém, você tem que ter razão, motivação. Qual que é a motivação? Então, a motivação colocada pelo Ministério Público é totalmente financeira, onde o Luiz estaria, inclusive, com problemas financeiros por conta da própria amante, eu odeio falar essa palavra, gente, mas como chama? Que ela Sim. seria, colocado até que ela seria do, entre aspas, job, que ele teria que manter ela financeiramente. Ele já estava dando uma mesada de R$ 1.800 para ela por mês, mas ela precisava de mais. E que ele Não, não, mas não não. tem esse contexto que ela pedindo um mais, não. Tem uns mil e poucos reais, de fato. Sabe de onde eles tiraram isso, Beto? De uma mensagem que o pai empresta. Empresta não, que o pai ajuda, sempre ajudou os três filhos. Uma mensagem de R$ 5.000, porque ele parou de dar plantão no final de 2024 e abriu uma clínica nova com investimento, com máquinas caras. Então o pai sempre ajudou. Então foi nesses R$ 5.000 aí que surgiu essa história financeira. Porque eu não tenho nenhum elemento aí de que ele. Agora eu tô ouvindo na mídia que ele teria tirado a vida dela para quitar o apartamento. Só que assim, Sim.
Gente, antes de você afirmar algo, acesse o contrato do financiamento. Acho que, vamos lá, antes de a gente concluir, eu não acessei, porque eu não tive esse acesso. Só que eu consegui imagens do financiamento, onde o Luiz, ele era responsável por 80%. Se ele morre, quita 80%. Ela era responsável por 20%. Uma dívida perto de 300 mil reais. Qual que era o benefício dele nisso tudo? Ao contrário, o benefício seria se ele morresse, aí de fato, da genitora dele, não dele. Teria 20%, né, de abatimento da dívida do apartamento. Então não quitaria apartamento. E é uma coisa assim, para nós é incompatível com aquilo que tem no inquérito. Eu lembro que na nossa primeira conversa eu até cito isso. Eu falo, eles não era financiado o apartamento deles? Porque se é financiado, muitas vezes quem morre quita e tudo mais. São 20%. Para quem não. Se vamos partir do princípio que ele está com problema de dinheiro, 20% é menos, são 20% a menos de problema de dinheiro. Porque ele tem de 60 fato mil uma reais, mais ou menos ali, seria. Mas ele tem de fato uma atitude de logo após a morte dela, ele já vai buscar saber como quitar o apartamento. Ele faz compra de farmácia, de remédios Paga para IPVA ele, no carro dela, para remédios compra para coisa ele. para casa. Então, e o que Só que tem? assim, só que ele explicou isso daí. Primeiro, eu volto a dizer, em momento algum ele tinha conhecimento naquela semana que a esposa tinha sido envenenada. E ele falou, paguei dívida do carro dela, sim, do carro da Larissa. E outra, falou, Júlio, eu sou casada com ela, um usava o cartão do outro. Então isso não significa dizer que eu fui torrar o dinheiro. Então se eu deixo meu cartão com a minha esposa, mas a minha esposa tem meu cartão, e eu venho morrer, então peraí, minha esposa me matou e tá usando meu cartão. Não. Ele utilizou o cartão para gastos com a casa, gastos com a própria, inclusive com a própria Larissa. Ai, Júlio, mas ele tentou acessar um aplicativo do banco para transferir um dinheiro. Sim, ele tentou mesmo. Um dinheiro que ele disse já fazia tempo que ele ia devolver para o pai da Larissa. E que isso ninguém traz porque não é de interesse de ninguém. E que na abertura do inventário, que a gente está atrás também desse inventário, ele abdica. Ele abdica de tudo em favor da família dela. Então, se ele de fato teria, como aponta a acusação, matado ela por patrimônio, ele estaria brigando, né? Eu quero o que é meu e ponto, é meu, acabou. Não, em momento algum, ele não briga e tenta transferir de fato o dinheiro pro pai dela. Isso ninguém trouxe porque não é de interesse da acusação, né? E toda a parte do depois de ele já começar a ter uma relação com a Letícia, apresentar a Letícia para a mãe, aquela história de compatibilidade de Leão e Aquário, isso é uma bobagem, todo mundo faz essas. Eu vou perguntar porque está lá, eu tenho que perguntar. Sim. Mas Olha, ele estava coisa mais assim. de um ano com a Letícia. Ele estava mais de um ano, até a data de um ano, eu vou comprovar isso agora. Eles comemoraram um ano de relacionamento num restaurante à noite em Ribeirão Preto. Isso, inclusive, derruba o tal do álibi que ele teria criado. Então, não tinha. Veja só, até se eu for pegar aqui motivação passional para viver, que até fala, para ele viver tranquilamente com a amante, mas ele já vivia tranquilamente com a amante. Ele saía com ela direto. Ele ia para São Paulo, ele ia para academia em Ribeirão Preto, ele ia para restaurante japonês em Ribeirão Preto. Então, veja só, em nada alteraria a vida dele ali, nada. Então, para mim, isso aí são especulações, são alegações desprovidas de qualquer base, né, base legal dentro do inquérito policial. Eu não tenho. Eu volto nas 3 fases do crime que eu falei lá atrás. Não tem um elemento nesse sentido. O que você coloca é que os elementos que trazem na denúncia, eles são frágeis, é isso? Eles não seriam reais motivações. São frágeis e favorecem o Luiz, porque tudo aquilo que está na denúncia é facilmente refutável pela própria prova que está no inquérito policial e pela prova que a defesa vai apresentar, inclusive do patrimônio que o Luiz tem. O que tiraria essa necessidade daqui. Eu não sabia da quitação, achei que quitava o apartamento inteiro, não. No caso, quitaria 20%. Não. Eu tenho esse documento, inclusive, que eu acho que foi um. Eu não digo, não foi nenhum lapso na investigação. Foi isso que eu concluí. Foi uma investigação com do devido respeito,
parcial e não imparcial, porque deveria ter chego nesse contrato para se avaliar, sim, já que se a motivação foi tida como patrimonial, vamos ver o que ele receberia. E agora a imprensa está explodindo que quitaria o apartamento. É uma coisa absurda. Entendi. Doutor Bruno, dentro de toda essa parte da denúncia com a Elizabeth, o que foi novidade para vocês? Não, praticamente nós não tivemos novidade. O único ponto que a gente discorda, acho que assim, totalmente, é a alegação do Ministério Público de que foi ministrado pequenas doses de veneno, né? E na verdade a gente já tem inclusive um laudo juntado, onde esse laudo foi um requerimento do delegado já após no mesmo dia que ele faz o relatório final, questionando o perito se é possível constatar se o veneno foi ministrado em pequena dose ou grande dose, há quanto tempo. E aí ele dá uma explicação a respeito do veneno, dizendo que o veneno pode sim ser ministrado em doses menores, doses não letais, mas ele faz uma explicação técnica do veneno. E aí o delegado põe 4 quesitos, 4 perguntas, sim ou não, e ele deixa bem claro que não é possível, que não houve, não foi constatado que isso foi em pequenas doses. E isso vai de encontro com o que a gente tem de prova testemunhal, que as sopas que a Elizabeth levava, o próprio Luiz também tomava. Ou seja, os próprios familiares falam, olha, seria impossível minha mãe colocar o veneno na sopa porque ela sabia que meu irmão iria tomar também. Né? A filha fala isso. Então, isso vai de encontro com o que a gente também imagina, que houve um único fato, a morte dela, a Elizabeth nega para nós qualquer tipo de participação, a gente tem esse ponto muito curioso de ausência de imagem, esse intervalo de imagem, que tudo leva a crer para nós que, para a defesa, outra pessoa esteve no local, pelo horário que a Elizabeth sai, pelo horário da mensagem que a Larissa manda para o Luiz. Então a Elizabeth ainda estava a Larissa ainda estava com vida quando a Elizabeth sai. Então a gente tem um ponto muito nebuloso, tá? Óbvio. Bruno, só para desculpa até te apartear, só para não perder algo que você lembrou, que acho que é importante para a investigação. Eu tenho aqui o laudo em mão. Ele fala o seguinte, ó. Só para deixar destacado para a gente não perder. No caso do exame positivo para o metabólico, se desse positivo, tá? Falaria, e não que falou, falaria a favor de uma ou mais exposições anteriores não letais. Falaria e não falou. E ele vem no quesito quarto, que seria um meio cruel, que o meio cruel seria o seguinte, o envenenamento aos poucos da pessoa, e ele responde o quarto quesito meio cruel com a seguinte frase: não temos elementos no presente exame. Fecho aspas, só para ressaltar o que o Dr. Bruno trouxe. Porque, se eu não me engano, o chumbinho ele não é arsênio que você vai fazendo, ele vai se compondo, né? Você vai botando pouquinho em pouquinho, ele vai ficando. Se eu não me engano, pelo que eu já entrevistei uma vez um especialista, seria: você passa mal hoje, seu corpo limpa, amanhã você passa mal de novo, se te derem de novo. Você não vai ficando. Claro, seu corpo vai ficando machucado. Ele vai acumulando, né? Ele não é acumulativo como é o arsênio. O arsênico, você pode ir matando a pessoa dando só um pouquinho de dose até dentro do corpo ficar a dose grande. Nesse caso seria diferente. Interessante o negócio da sopa, porque toda vez se coloca que o Luiz ia buscar a sopa para a Letícia tomar. Mas ele tomava? Sim. Segundo ele, né? Alguém viu ele tomando? Tirava foto e mandava para a mãe. Inclusive, eu tô atrás dessa imagem que na última vez, essa sopa que eles falam, foi uma sopa, uma oportunidade de sopa, em que a Larissa já estava com diarreia, tá? Ela já estava. A senhora Elizabeth mandou uma sopa. E essa sopa, o Luiz falou: Júlio, eu lembro muito bem. Eu tomei, tirei foto e mandei para minha mãe. Então, inclusive, eu tô atrás agora que a gente veio ter acesso há poucos dias nos telefones, né? E eu tô atrás dessa imagem que ele falou que tirou para ver se a gente consegue ainda recuperar essa imagem. Então não foram várias sopas? Não foi todo dia ela mandava sopa? Ela mandou sopa uma vez? Não. Porque o que acontece? Beto, inclusive uma das testemunhas que trabalha com a Larissa e que foi ouvido,
menciona que a Larissa teria saído com o pai dela, teria comido um doce numa doceria aqui em Ribeirão, até conhecida, e após comer esse doce, ela começa a passar mal. Ela estava junto com o pai dela. E aí a história que é distorcida fala que a partir desse momento ela começa a receber veneno. Mas espera aí, ela começou a passar mal de um doce que ela comeu em um outro local junto com o pai dela. Então, se eu for conjecturar aqui, eu vou falar que o pai dela também participou. Então, assim, é fato, ela foi envenenada. Ela morreu envenenada, a gente tem um laudo, tá? Agora, falar que isso aconteceu de forma gradativa, a gente tem um laudo falando exatamente o contrário, que não houve, houve uma única vez, tá? E isso é muito importante por causa das qualificadoras do crime. Sim, lógico. Então, se distorce todo um fato querendo imputar um fato que não aconteceu, né? Então, a gente demonstra exatamente isso. Então, a gente tem um laudo, a gente tem que trabalhar a situação da carta, que ela mesma no interrogatório policial que ela fez, ela traz que foi um momento fantasioso na cabeça dela, quando o delegado questiona sobre a carta, né, e ela fala que ela acreditava que ela estava com dengue, ainda quando ela estava na cadeia em São Joaquim da Barra, que ela poderia morrer, e ela queria achar alguma explicação do que justificaria a morte da Larissa. Tá? Tanto assim que a substância da Natália é diferente da substância da Larissa. São chumbinhos diferentes, Sim. né? Então até a própria tese supostamente defensiva dela cai por terra, pela própria alegação dela, pelo próprio laudo, né? Então, assim, a gente tem muitos pontos falhos na denúncia, como o próprio Dr. Júlio já trouxe, que não existe um objeto ali determinado. Ele é muito genérico. E a gente não pode aceitar uma denúncia genérica, né? A denúncia ela tem que ser exata. Olha, fulano praticou isso fazendo dessa forma. Não posso falar, o Beto matou uma pessoa. Tá, que pessoa? Quando? Onde? De que forma? Né? Então a denúncia ela é muito vaga nesses pontos e é onde agora a defesa técnica começa a trabalhar. A motivação da Elizabeth seria também a parte financeira para ajudar o filho. Que a gente discorda. Que você trouxe aqui que ela não tem problema financeiro e ela não ajudaria o filho. Na verdade, se fosse dentro daquela narrativa inicial que a gente falou lá atrás, uma outra entrevista, a próxima vítima seria o próprio Luiz. Exatamente. Isso foi uma alegação do próprio Luiz quando ele descobre o teor da carta, o Dr. Júlio dá ciência para ele, né? Então ele acredita que ele seria a próxima vítima. Mas eu vou divergir totalmente disso, porque entendo que as dificuldades financeiras dela não eram dificuldades hábeis a tamanho fato, né? A gente não tinha nada fora do controle que justificasse a isso. E, doutor, tem agora 2 novos inquéritos que o doutor Júlio está falando que vão envolver a Elizabeth. Essa amiga de tentativa de homicídio, que é essa para quem ela deveria R$20 mil. Que na verdade não devia. Ela foi ouvida semana retrasada, tá? Ela foi madrinha de casamento da Elizabeth, há 30 anos atrás, quando eles casaram, mais tempo do que isso, e ela narra que a Elizabeth teria oferecido a ela um colar, uma joia, e entregou essa joia para essa amiga, que se chama Neuza. 2 dias depois, a Neuza ligou para ela e falou, Elizabeth, eu não vou comprar, tô sem dinheiro, é valor de R$2.500, então não é nada próximo do que se alega de 20 mil. E a Elizabeth, nesse momento, ela mora em Ribeirão, ela sai de Ribeirão para ir até Pontal para buscar essa joia, passa no comércio dessa amiga, pega essa amiga para levar até a casa dela, a amiga entra na casa, volta com a joia, e nesse momento ela teria comentado com a Elizabeth que ela estava com dor de cabeça. No momento que a Elizabeth tira um remédio da bolsa e fala, toma, isso aqui é para dor de cabeça. Ela toma uma água também que estava no carro da Elizabeth, e quando ela sai do carro da Elizabeth, ela declara que começa a passar mal, vai para o hospital, acreditam que é um AVC hemorrágico, tá? Ali em Pontal mesmo ela é entubada, transferida para Ribeirão, fica 2 dias na UTI e depois que ela sai da UTI, esses 2 dias, com 5 dias ela tem alta. E não se sabe o que aconteceu, não tem, ela mesma menciona, ela mesma não queria estar ali depondo, ela fala que para ela ali, ela não se sentia confortável, que ela não queria fazer nenhum tipo de acusação, mas enfim, é um fato que veio, a polícia tem que investigar, né? E a gente tem a situação da cachorrinha Babi, que era a cachorrinha da Natália, que ela também faleceu alguns dias antes da Natália, e agora no dia 10 a gente vai ter a exumação dela, que vai ser feito pelas zoonoses de Ribeirão.
para ver se consegue encontrar eventual vestígio de chumbinho ou qualquer outro veneno na cachorra também. Mas chumbinho já deve ter, porque chumbinho acho que não fica em pelo, em dente. Dente eu nem sei, pelo, unha, como seria arsênico. Mas aí os peritos vão analisar e vão ter. Talvez temos mais esses dois elementos que ainda vão ser investigados e a Elizabeth pode se tornar também denunciada por eles. Sim, da filha já um inquérito já em andamento, já com diligências acontecendo, e da Babi ainda não foi instaurado inquérito, tá? Vai se aguardar o laudo, porque se der negativo já acabou, e se der positivo aí sim vai ser instaurado inquérito aí pelo maus tratos do animal, enfim, né? Doutores, doutor Bruno e doutor Júlio, vocês podem responder quem quiser primeiro. A Elizabeth e o Luiz ficaram como que eles estão com essa denúncia agora? No que diz respeito à Elizabeth, assim, ela acreditava que ela não seria denunciada, né? Ficou muito chateada, mas muito confiante a gente tentar esclarecer esses fatos. Então, até pelos pontos que a gente enxergou na denúncia ali que são aptos para o nosso trabalho, mas vamos aguardar, a gente vai tentar restabelecer a liberdade dela, lembrando que a nossa regra é a liberdade, os dois fundamentos utilizados pelo juiz que concedeu, que decretou a preventiva dela, que inclusive não é o mesmo juiz que acompanhou a parte de investigação, foi um juiz diferente, tá? Ele utiliza aí a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei, né? E isso diverge totalmente do que a gente teve. Quando foram presos, ela estava na residência dela, não existia nenhum indício que ela iria fugir. Então, assim, a gente acredita que pode ser restabelecida a liberdade plena, ou pelas diversas comorbidades dela, que ela, então, na pior das hipóteses, ficaria em uma prisão domiciliar aí aguardando o julgamento. Vocês estão solicitando a liberdade dela, mas ainda foi negado, né? Agora há pouco ou ainda não saiu a negativa? Não, a gente ainda não fez pedido porque a gente estava aguardando essa informação que chegou ontem da penitenciária. A gente estava 10 dias tentando informação e a gente só conseguiu porque o juiz determinou sob pena de crime de desobediência, porque eles não estavam retornando a defesa. Entendi. Então a gente aguarda nisso. E o Luiz, como é que ele está com a denúncia agora? Quanto ao Luiz, Beto, ele está inconsolável, né? Ele acreditava piamente que não seria denunciado. Ele falou, Júlio, minha imagem já foi, acabaram com a minha vida e ainda por cima, sem eu cometer qualquer crime, eu fui denunciado, continuo preso, sequer eu tenho a possibilidade agora de responder esse processo em liberdade, porque acho que a liberdade no Brasil, não estou dizendo só esse caso nosso, a liberdade ela se tornou exceção, onde a prisão que deveria ser exceção, no caso nosso aqui, e tantos outros que a gente está vendo, Brasil afora, se tornou a regra, né? Como o doutor Bruno bem aventou, e agora a defesa também, concomitantemente à apresentação da sua resposta à acusação, a defesa que a gente apresenta por escrito no processo, a defesa do Luiz também está buscando a liberdade dele, para que ao menos ele possa responder essa ação penal em liberdade, porque eu não tenho nenhum requisito contido no artigo 312 do Código de Processo Penal que autoriza uma prisão preventiva presente no caso do Luiz, e o que a gente agora vai iniciar uma nova discussão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um pergunta do outro, o Luiz pergunta da mãe, a mãe pergunta do filho? O último contato que eu tive com a Elizabeth, sim, ela perguntou, quis saber também se o Luiz tinha sido denunciado, onde que ele estava preso, questionou sim a situação dele, houve esse questionamento. Não por parte do Luiz, eu desconheço. Foi até uma surpresa para mim a mãe perguntar do filho agora, porque ela nunca perguntou, e o Luiz, ao contrário, sempre perguntou da genitora, inclusive qual o estado de saúde dela, ainda sabendo do crime que ela cometeu e ter, ao mesmo tempo, levado ele junto nessa história. E ele, como filho, ele ficou, sim, preocupado, sensibilizado com a saúde da mãe, embora ele disse abertamente para mim para que ela responda, e se de fato foi ela que cometeu o crime, que ele acredita que sim, que ela tem uma resposta do Estado à altura. Então vamos ter uma briga judicial, mãe e filho ali, o filho falando foi mamãe falando não fiz nada,
e vamos ver como é que isso tudo vai acabar mais para frente. Bom, a gente volta a se encontrar em breve. Tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de falar, aproveitar para trazer à tona qualquer ponto da denúncia que vocês gostariam de rebater, alguma coisa assim? Acho que os pontos foram esses da denúncia, que foram bem abordados, viu, Beto? A gente tem alguns pontos técnicos que a gente trabalha, seria até irrelevante aqui, mas que são muito importantes para a nossa defesa, né? Mas acho que todos os pontos principais acho que a gente conseguiu abordar. Essa parte de fraude processual que diz respeito só ao Luiz aí, essa acusação não compete à Elizabeth, né? E aguardar as duas novas investigações que a gente tem, né? E eventual outra denúncia, outra acusação contra a Elizabeth e o início dessa fase judicial aí do processo Larissa. Tá certo. Muito obrigado. A gente se fala em breve, então, porque eu acho que desdobramentos teremos daqui a pouco, com tudo isso que ainda está acontecendo. Com certeza. Com certeza terão novos desdobramentos, sim. Muito obrigado, doutores. Um abraço, bom trabalho para vocês. Um abraço, bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Tchau, bom tchau. dia.